Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso tutorial do Mudando Passo a Passo. Eu sou o professor Luiz Isidoro e hoje nós iremos apresentar para vocês os nossos 3 pilares: o Seja Eficaz, o Inovação Superação e o Viver com Excelência. E eles poderão lhe apresentar para você, que é o nosso aluno, que é o nosso cliente, que já conhece planilhas eletrônicas, algumas condições um pouco mais avançadas, algumas condições um pouco mais especiais de cálculo de consumo e de payback de investimentos quando você troca um veículo, para você poder entender mais sobre a sua condição de consumo hoje de combustíveis e como seria melhor a nossa condição de troca de veículos. Esperamos que você goste e esperamos que você fique conosco até o final, porque no final do nosso vídeo nós lhe daremos um presente e um convite para conhecer um pouco mais sobre o nosso curso. Aproveite nosso tutorial. O pilar do Seja Eficaz, do Mudando Passo a Passo, tem como principal objetivo ser um tutorial que ensina essas pessoas a se portarem melhor, a fazer uma forma passo a passo para chegar em condições melhores, a lidar com problemas complexos de uma forma mais segmentada e dar nuances, e dar insights e poder considerar condições e propostas de procedimento que possam melhorar a sua situação e atingir seu objetivo. Mas na planilha de hoje apareceu de nós falarmos de setor automotivo, consumo de combustível. Olha só isso! Não é o objetivo do nosso canal falar de condições tecnológicas e muito menos da parte automotiva. Mas como o professor Isidoro atua na indústria automotiva e como nós somos um tutorial de passo a passos que ajuda a pessoa de uma melhor metodologia, nós daremos algumas dicas e principalmente algumas condições de mudanças de atitudes que poderão influenciar em muito na economia de valores e na redução do consumo de combustível. Esperamos que você goste. Nosso objetivo aqui é passar algumas dicas simples, alguns cuidados específicos que você pode ter para o seu automóvel e algumas dicas de procedimento muito importantes para que você possa ter um melhor resultado no seu veículo e na economia de combustível. E a primeira que nós precisamos falar é como eu meço o meu consumo de combustível. Primeiramente, precisamos dizer que se seu veículo é flex, se você não tiver a certeza absoluta de que você tem apenas etanol ou apenas gasolina no seu combustível usual, você nunca saberá qual é realmente o seu consumo correto. Então nós daremos aqui para você uma pequena visão, uma visão de estimativa. É uma receita caseira de como você poder ter uma ideia do consumo que você tem de combustíveis. E uma ideia inicial é o seguinte, que se você quer medir a sua parte de etanol ou a sua parte de gasolina, que você evite a mistura desses componentes algumas semanas antes de fazer esta sua medição. Comece a abastecer somente com etanol ou somente com gasolina para que você tenha uma integridade melhor do que existe no seu tanque de gasolina. E quando você for fazer o seu consumo, e este é o melhor ponto a ser medido, é você completar o seu tanque até o momento que a bomba disparar. Importante, utilize o mesmo posto de gasolina em todas as medições, se possível, a mesma bomba, porque assim o dispositivo de acionamento que dispara o fechamento da válvula que alimenta o seu combustível será sempre na mesma calibragem. Então você, com uma folha ou com um caderno e caneta, você irá anotar qual foi a sua quilometragem antes de abastecer. Peça então para o frentista completar o seu tanque até o momento que o gatilho da bomba parar. Quando parar o gatilho, não deixe que ele continue abastecendo. Anote então a sua quilometragem. Não precisa anotar o quanto que você abasteceu, porque você não sabia a sua medição anterior, e faça seu percurso normalmente. O ideal é que você anote depois se você pegou muito trânsito, se você pegou muita estrada, para você ter uma ideia de qual foi o seu consumo. Depois de um tempo, volte para o mesmo posto, na mesma bomba, e peça novamente para completar com o mesmo combustível até a bomba disparar o gatilho que faça parar o preenchimento. Nesse momento você terá exatamente o consumo que você teve na quilometragem do seu veículo e a quantidade de combustível que você completou na mesma bomba. Repita esses passos 3 ou 4 vezes e você terá uma média de quanto que é o consumo de gasolina ou de etanol que você está preenchendo o seu tanque de uma forma simples. Só para ter uma noção, eu fiz isso
3 dias consecutivos para ter uma ideia de consumo diário e os valores foram realmente muito próximos. E uma dúvida que você deve estar pensando nesse momento: professor, eu não tenho dinheiro para completar o meu tanque de gasolina. Será que eu não poderia considerar colocar apenas um consumo certo de combustível? Por exemplo, vou colocar 40 litros, depois irei colocar mais 40 litros, depois irei colocar mais 40 litros? Você está controlando a quantidade de combustível, mas você não sabe quanto você consumiu. Quando você coloca um abastecimento cadenciado pelo topo do tanque, você tem uma visão de referência, você sabe exatamente quanto que você vai ter até voltar àquele mesmo nível. Quando você abastece 40 litros e de novo 40 litros, você não sabe na realidade quanto que você tem hoje de combustível no seu automóvel e se você realmente consumiu aqueles 40 litros. Então, infelizmente, se você colocar uma condição de abastecer um valor e medir a sua quilometragem, você infelizmente estará se enganando, porque você não sabe quanto combustível você consumiu. Infelizmente, isso é dispendicioso, a gente sabe disso, mas infelizmente, se você não trabalhar com a condição de encher o tanque, você nunca terá certeza de como é o seu consumo. Professor, o que faço quando eu tenho um alto consumo de gasolina no meu carro? Esta é uma palavra muito perigosa de você mencionar, alto consumo. Porque o alto consumo pode estar envolvido na qualidade da gasolina que você está colocando, no estilo de forma de direção que você tem, aquela pessoa que acelera muito, aquela pessoa que acelera pouco, e na natureza do seu veículo. Pode ser que você tenha um alto consumo comparado com outros veículos, mas a natureza do seu veículo, a estrutura que foi criada e a tecnologia de queima de combustível dentro do motor do veículo que você dirige pode estar muito compatível com o seu consumo. Então, antes de você achar que você tem um alto consumo, você precisa primeiro entender se você está colocando uma gasolina correta, se você está conduzindo o seu veículo de uma forma que não seja consumo excessivo por aceleragens em demasia e, finalmente, se a manutenção, que vai ser um dos pontos a ser conversada, está realmente em dia. Porque quando você tem filtros que já estão no final de vida, quando você tem bicos de injeção que já não estão mais nas condições adequadas, tudo isso influenciará no seu consumo. Mas caso seja o desempenho do seu veículo um ponto a ser mencionado, por exemplo, que você diz que o seu veículo falha, que o seu veículo demora para ser acionado durante as manhãs, entenda, meu querido, que muitas vezes as condições climáticas são inerentes de fazer o veículo ter menos ou mais facilidade de pegar e muitas vezes isso está envolvido muito mais com a manutenção do seu carro e a qualidade do combustível. Por isso, algumas vezes, pelo desejo de economizar alguns centavos, você pode ter colocado uma gasolina de péssima qualidade, embora já é fato pelos noticiários de postos de gasolina de conceito indiscutível estar trabalhando com combustível adulterado. A melhor ideia é que você faça com que o consumo do seu combustível seja zerado, ou seja, não abasteça. Ande com o seu carro até encerrar o seu combustível. E aí complete, no momento que estiver quase no final da reserva, você completa com combustível que você tenha certeza da sua procedência. E aí você verificará se o desempenho é fato do seu carro ou da qualidade do combustível que você colocou. Também é preciso mencionar que a manutenção do seu carro deve ser feita com uma sazonalidade sempre constante. Não se conserta seu automóvel apenas quando quebra. Você deve marcar períodos do seu carro, por exemplo, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano, dependendo do seu estilo de rodagem, para que seu carro seja feita uma manutenção dos itens de segurança, tanto freios como principalmente a parte de injeção de combustíveis. A troca de velas não deve ser feita somente quando a vela não funciona mais. A limpeza dos seus bicos não deve ser feita somente quando o carro não quer mais andar. É isso que faz com que o seu desempenho caia e você tenha alto consumo. É muito importante que você eleja um mecânico da sua confiança, pague um pouco mais caro, mas tenha a sua manutenção sempre constante e fuja das peças piratas. Finalizando a nossa primeira palavra,
é importante você entender o que são estilos de rodagem e perfis de motorista. O perfil de motorista, como nós comentamos, são pessoas que aceleram além do excessivo, pessoas que não trocam as marchas de uma forma correta, e pelo estilo de rodagem, pessoas que rodam muito mais em estradas do que em cidade. É importante mencionar que o perfil do motorista, os estilos de rodagem, o custo da gasolina e outros pontos de variáveis fazem parte da nossa planilha de análise de consumo, e esses pontos poderão inclusive te levar a uma decisão se é ou não viável que você troque seu carro hoje antigo que tem uma alta condição de consumo por um carro que tem uma baixa condição de consumo, onde leva-se principalmente em análise a quantidade de quilômetros rodados e o custo da gasolina. Isso lhe dará uma ideia muito boa de payback, se realmente é importante ou não esse investimento, pontos que irão ser agora esclarecidos com o Viver com Excelência. Olá! Nós somos o Viver com Excelência, a parte do Mudando Passo a Passo, responsável pelas planilhas eletrônicas. Nós somos a parte dos pilares que se envolve com a criação das planilhas, com a criação de tutoriais que possam fazer com que o entendimento das planilhas seja de uma forma mais fácil compreendida pelos nossos usuários e, principalmente, somos nós que fazemos a visualização das planilhas dentro do nosso computador. Hoje você estará conhecendo uma planilha de forma avançada. Hoje nós iremos fazer com que a nossa planilha tire algumas dúvidas muito comuns e talvez até que tenha alguma condição interessante para você na parte de troca de automóveis ou economia de combustíveis. Vamos ver como são as planilhas de hoje. A primeira planilha que nós iremos conversar é a planilha Qual é o seu consumo? Nesta planilha nós analisaremos qual é a condição de consumo de combustível pelo seu perfil de motorista. Então, o primeiro ponto da sua planilha é colocar o custo médio de combustível. Depois você vai colocar qual é a quantidade de quilômetros que você roda por mês. E para que você não tenha assim uma condição de será que eu uso mais, será que eu uso menos? Nós analisaremos os resultados em 3 condições: no máximo, na média e na mínima rodagem. Preciso que você também me informe qual é o seu perfil de rodagem. Você é uma pessoa que utiliza o carro apenas na estrada, apenas na cidade ou numa proporção que poderá ser de 0 a 100%. Então você nos dará tanto a sua quilometragem como a quantidade de quilometragem feita na estrada e feita também na cidade. Deixamos também espaço para que você coloque a marca do seu veículo, que você coloque o ano, que você coloque a quilometragem atual, que você coloque outras observações que você irá conhecer daqui a pouquinho na nossa planilha, vendo na tela do computador. Mas o importante é dizer que nesta primeira planilha, o objetivo é um só: você analisar qual é o consumo atual que você tem de gasolina e quanto é a condição ideal para que você possa começar a somente colocar etanol ou somente colocar gasolina de acordo com a variação comercial do combustível. E para que você possa ter essa visão completa, nós precisamos que você nos informe qual é o consumo de combustível que o seu carro tem na condição de etanol e na condição de gasolina. O Seja Eficaz lhe explicou como faz a medição do consumo, mas você pode utilizar os links que estão abaixo da descrição do vídeo para consultar na internet a marca e modelo que você tem e qual é o consumo que o fabricante lhe informa. Com essa condição de consumo, com esta condição de rodagem, com esse estilo de rodagem, nós lhe informaremos qual é o seu consumo de gasolina médio, máximo e mínimo, assim como do etanol, qual é o valor que você gasta por mês e qual é o momento que seria ideal que você utilizasse ou um combustível ou outro tipo de combustível. Já a segunda planilha é colocada para as pessoas que estão pensando em trocar o seu veículo. É a planilha do cálculo do payback. E essa planilha é muito interessante, porque você irá analisar a condição de você trocar por um carro que consome mais e você tem um retorno financeiro da troca com troco, ou de você fazer um investimento por um carro que hoje você tem, que consome muito combustível, por um carro mais novo que gasta menos combustível.
quanto tempo irá demorar para que você tenha esse investimento a mais para ter o seu carro de volta pensando apenas no combustível. Não estamos aqui falando de impostos, manutenção, seguro, não estamos entrando nesse campo. Nossa visão na nossa planilha é apenas para a parte de combustível, que é inclusive uma das pontos que muitas pessoas sempre pensam. Se eu tenho um carro que consome muito e eu vou trocar por um carro que consome pouco, teoricamente esse carro está se pagando sozinho. Então nós iremos fazer uma análise de vários tipos de condições, onde para que nós não tenhamos nenhum problema com os fabricantes de carro, estaremos utilizando todos os modelos criados utopicamente. Fizemos algumas criações, algumas variáveis, mas nenhum desses carros existem. Você poderá então pegar nossa planilha e preencher com o modelo de carro que você possui e com os modelos de carro que você tem em vista. E no final da nossa planilha nós deixamos inclusive um local para você imprimindo, poder anotar melhor cada uma dessas condições. E nessa hora você deverá pensar, puxa vida, é somente você ter a condição de consumo de um carro para o outro que você terá a ideia do retorno de investimento. Errado! Porque se você consome gasolina em muita quantidade, porque você tem uma grande quantidade de rodagem com seu veículo mensalmente, o seu retorno financeiro virá mais rápido. Porém, se você trocar o seu carro que gasta muito gasolina por um carro que economiza bastante gasolina, mas você rodar muito pouco durante o mês, o retorno do seu investimento levará um longo prazo para ser retornado. Então as condições de rodagem, custo de combustível, estilo de rodagem, se você roda mais na estrada ou mais na cidade, e a média mensal de quilometragem que você roda todo mês, também serão solicitadas nesta planilha. E finalmente, na condição das últimas duas planilhas, nós faremos uma base de dados com a sua pesquisa, que novamente fizemos os exemplos com os modelos de automóveis utópicos criados pelo nosso curso. Mas você poderá completar a nossa base de dados com modelos de carro que te agradam, que você tem em vista, ou que você é um colecionador, um apreciador de carros, e você poderá fazer uma análise do consumo, de valores e de outras condições, utilizando uma condição de tabela dinâmica, onde você fará com que os dados sejam analisados automaticamente. Esta é uma forma muito interessante que nós quisemos dar para que você pudesse ter contato com essa ferramenta formidável que nós temos dentro das nossas planilhas eletrônicas. E para que não fique uma análise tão chata, tão fria agora, colocando apenas alguns números para que você possa ver como a planilha funciona, nós faremos uma forma diferente. O Mudando Passo a Passo está lançando um curso de organização de tempos e tarefas. Ele é um curso voltado para as pessoas que têm problemas de organização de tempo e que não sabem atingir as metas e os seus objetivos com as tarefas do dia a dia. Dentro deste curso, nós temos personagens, e esses personagens fazem parte dos nossos estudos de caso. E nós utilizaremos agora os personagens do nosso curso Organização de Tempos e Tarefas para poder avaliar como funciona a nossa planilha. Hoje você irá conhecer quem é o Tonho da Luta, a Guerreira, o Engenheiro e o Zé Moleza. Vamos para a tela do computador? Seja bem-vindo então a esse dashboard que você está vendo. É aqui o local que o Viver com Excelência dá os seus cursos da parte de planilhas eletrônicas dentro do curso Organização, Tempo e Tarefas. Esse é o primeiro curso do Mudando Passo a Passo que nos ajudará a contribuir para melhorar a vida das pessoas, melhorando a sua produtividade, a sua eficiência e o controle do seu tempo. Mas hoje nós estamos aqui para ensinar você como funciona a nossa planilha de consumo de combustíveis. E nós iremos ter inclusive algumas simulações, algumas situações interessantes para você poder analisar qual é a melhor condição e qual é o seu perfil de motorista. Vamos então para a nossa tela do computador. Lembrando que hoje nós utilizaremos alguns personagens do curso de Organização, Tempo e Tarefas. Os nossos pilares você já deve ter conhecido, Seja Eficaz, Nós Somos o Viver com Excelência e em breve você conhecerá o terceiro pilar. E na nossa aula de hoje nós utilizaremos os nossos exemplos com os 4 personagens que fazem parte do curso Organização, Tempo e Tarefas. Eles são os nossos estudos de caso. E o nosso primeiro exemplo que nós teremos hoje é com o Tonho da Luta. O
O Tonho da Luta representa o nível fácil do nosso curso. São aquelas pessoas que não têm assim tantas complexidades no seu dia a dia, mas não conseguem atingir as suas metas, não conseguem ser organizados. E o Tonho, que é o nosso personagem de hoje, tem um carro flex que faz 5 km por litro de etanol e 8,2 km por litro de gasolina. O Tonho da Luta quer saber, considerando os preços de combustíveis da sua região, de R$ 2,45 o litro do etanol e R$ 3,95 o litro da gasolina, qual seria a sua média de consumo de combustível mensal? E o que seria melhor para ele, abastecer só com etanol ou abastecer só com gasolina? Lembrando que o Tonho está colocando aqui para nós qual a sua condição de motorista. Ele viaja em média 400 km por semana com seu carro, por semana. E ele consome 75% desse percurso na estrada e apenas 25% na cidade. E nós já conversamos que o perfil do motorista, o seu estilo de rodagem e a quantidade de quilômetros que você roda durante um mês pode afetar em muito o seu resultado. E nós vamos comprovar isso com a planilha que nós disponibilizamos no nosso site. Então estou considerando que você já fez o download da nossa planilha no nosso site e nós iremos agora abrir para conhecer como funciona a nossa planilha. Vamos para a tela do computador. Então esta aqui é a nossa planilha que você deve ter feito o download no nosso site. Nós iremos dar um duplo clique nela e você abrirá uma parte de análise de consumo. Nós deixamos na nossa planilha alguns campos para você colocar a sua quilometragem atual, caso deseje, colocar o valor do seu carro, qual é o ano, se ele é automático, se ele é manual, se ele é elétrico, o modelo e a montadora. Nós aqui no nosso curso utilizaremos valores fictícios, usaremos nomes fictícios. Nós não queremos influenciar e muito menos falar mal de nenhuma montadora. E nós que somos do setor automobilístico, temos uma preocupação muito grande com a imagem do nosso cliente. Então, neste curso, nesta planilha, nós não falaremos o nome de nenhuma marca. Vamos falar sempre de situações fictícias. Mas você poderá preencher a nossa planilha com a marca e modelo que você mais aprecia. Vamos para a tela do computador. Então, no nosso caso, o Tonho falou que o valor médio que ele paga na gasolina é R$ 3,95 e o valor do etanol que ele paga é de R$ 2,45 por litro. Ele não mencionou a marca, o modelo, o valor do carro dele. Então nós iremos nos ater apenas na parte da informação que ele nos colocou. Vamos colocar aqui como o carro do Tonho. Ok? Iremos falar aqui sobre o consumo que ele nos mencionou. Ele nos disse que na gasolina o carro dele faz 8,2 km. Está consumindo demais, viu, Tonho? E nós vamos colocar aqui uma medida simbólica de 6 dentro da cidade. Já no etanol, o consumo do carro dele é de 5 e nós vamos manter aqui 3 km pela cidade, comparando estrada com cidade. Esta é uma parte interessante. Aqui nós iremos colocar um mínimo e um máximo de valores em média que você roda por mês no seu carro e dessa forma nós teremos uma média de consumo. O Tonho disse que andava 400 km por semana. Vamos então aqui colocar uma média de 350 vezes 4. 350 vezes 4, 1.400 km. E vamos colocar aqui uma média de 500 vezes 4. Então, na média, ele anda 1.700 km por mês. E o estilo de motorista dele é andar 25% na cidade e, portanto, 75% dentro da estrada. São todos valores fictícios, você pode adequar a sua condição à nossa planilha e nós estamos usando o exemplo do Tonho para que você possa ver os recursos e as condições que você pode se aclimatar e se acondicionar ao seu perfil para a nossa planilha. E tem mais coisa, vamos lá. Neste momento, nós estamos vendo que a média de rodagem do Tonho, considerando 25% da cidade, tem uma condição de equivalência do quilômetro rodado de gasolina para o etanol de 58,82%, que nós iremos refletir no custo da gasolina. Então analise aqui, a nossa planilha está dizendo que a melhor condição para o Tonho hoje é abastecer com gasolina. Para que o consumo de gasolina fosse desvantajoso, ela deveria custar R$ 4,17. Assim como, para que o consumo de etanol fosse realmente interessante, o etanol deveria custar R$ 2,32.
E essa deve ser uma pergunta que você deve sempre se fazer. Professor, que hora que é melhor eu colocar etanol? Que hora que é melhor eu considerar colocar gasolina? Se o consumo de etanol for insuficiente para rodar todo o consumo que você gasta na mesma quantidade de investimento de combustível com a gasolina, é melhor que você utilize a gasolina. E é este exemplo que nós estamos mostrando agora. Olha lá. Vamos fazer aqui, hipoteticamente, que agora a gasolina passou para 4,20. Neste momento, a planilha analisa que é melhor você usar o etanol. Para que o etanol fosse agora desvantajoso, ele deveria custar 2,47. Vamos dizer que teve um aumento de etanol e agora o etanol custa 2,80. Então voltou a ser mais interessante você utilizar a gasolina. A gasolina deveria custar 4,76 para não ser interessante. E caso você tenha agora uma condição de 4,76, a planilha vai dizer, tanto faz você colocar um como o outro, porque o custo da sua gasolina no final e de etanol será o mesmo. Nós estaremos analisando aqui na sua planilha qual é o seu consumo em quantidade mensal de litros de combustível e em valores gastos, considerando a máxima e a mínima quilometragem. E desta forma nós conseguimos avaliar o que é melhor para o seu carro e qual é a condição de consumo que você deve considerar quando você estiver de frente para preços diferenciados entre gasolina e etanol. Respondendo a nossa pergunta, o Tonho gasta hoje entre 620 e 1.033 reais, considerando a mínima e a máxima quilometragem que ele roda, com uma média de 209,2 litros de gasolina por mês. Vamos então para o segundo exemplo. E no segundo exemplo você irá conhecer o nosso segundo personagem. Esta é a guerreira, a nossa personagem querida que representa o nível médio de dificuldade. A guerreira simboliza os alunos que têm um nível médio de dificuldade para a organização do seu tempo. São pessoas que têm alguma disponibilidade, mas têm um excesso de tarefas. E é nesta hora que o nosso curso de organização de tempos e tarefas lhe dará várias situações e várias condições para melhorar a sua organização. Está interessado em conhecer um pouco mais do nosso curso? Visite o nosso site www.mudandopassoapasso.com.br e você conhecerá mais informações dos nossos estudos de caso e do nosso curso de organização de tempos e tarefas. Voltando ao nosso exemplo, a nossa guerreira, ela anda em média 900 km por semana. E quem fez o curso de organização de tempos e tarefas sabe que a nossa guerreira trabalha distante da casa dela em um hospital e ela tem que viajar todo dia, fora o que ela tem que acontecer também na cidade dela, levando os filhos na escola, indo na sua academia, indo nos seus cursos. É um estudo de caso muito interessante e pode ser talvez até parecido com a sua história. Entre no nosso site e conheça um pouco mais dos nossos estudos de caso. Mas vamos voltar para o nosso exemplo. No nosso caso, a nossa guerreira está interessada em saber que, com o consumo de 900 km por semana e tendo um consumo no seu carro de 10 km por litro, ela está achando que ela está gastando muito dinheiro com combustível. E ela gostaria de entender se ela trocasse o carro por um consumo menor, ou seja, uma quilometragem que anda mais com a mesma quantidade de gasolina, qual seria o tempo para ter de volta esse retorno desse investimento de R$32 mil? Quanto tempo leva para esse novo carro pagar esse investimento? Este deve ser talvez uma dúvida sua. Você tem um carro hoje que consome muita gasolina, você está sendo agora bombardeado de várias propagandas dizendo que existe um carro que consome bem menos, só que o valor dele hoje é bem maior que o seu carro. Então você vai ter que investir ou financiar um valor. E vem então a pergunta: quanto tempo demora para que o meu carro tenha o retorno esperado? E é nesse momento que nós iremos fazer uma consideração dentro da nossa planilha. Vamos então olhar de novo na nossa apresentação. Então, para que você possa considerar qual deve ser o consumo de gasolina que você utilizará no seu carro, nós teremos que utilizar agora a visualização da nossa planilha. E nós não veremos isso na planilha do qual é o consumo. Aqui ele simplesmente analisa qual é a melhor condição para você utilizar ou gasolina ou etanol. Para entender essa condição de payback, você utilizará a nossa segunda planilha. E nesta planilha você verá outros exemplos de carros com os seus consumos e com os seus valores de mercados totalmente fictícios. De novo, nenhum daqueles carros representa nenhuma marca e nenhuma montadora. São todos exemplos
para você ter uma visão de como funciona a nossa planilha, mas você poderá preencher a nossa planilha com dados reais da marca que você mais quer adquirir e que mais agrada a você. Vamos para a nossa tela de novo. Muito bem, a nossa planilha tem vários exemplos e nós utilizamos aqui a condição da guerreira, onde o primeiro ponto a ser colocado vai ser fazer novamente o preço da gasolina utilizado pelo Tonho. Nós não mudaremos as condições de gasolina, serão sempre as mesmas. A nossa guerreira tem hoje um carro que ele é seminovo, mas ele gasta muita gasolina. Ele custa em média no mercado R$14.000 e tem um consumo de 10 km por litro. Só que ela quer comprar um carro novo e econômico, que custa R$32.000, mais que o dobro do carro atual. Só que ele roda com a mesma quantidade de gasolina, 4 km a mais. Ela tem um consumo de 14 km na estrada. Então, para que nós consigamos entender melhor, nós iremos colocar aqui agora a média de rodagem da nossa guerreira. Como ela anda em média 900 km por semana, então nós vamos colocar aqui 800 vezes 4 como valor mínimo e colocaremos aqui um consumo de 1.100 km vezes 4 por semana para nós termos uma visão máxima e mínima do que anda a nossa guerreira. E a guerreira ela anda 40% de toda essa quilometragem na cidade e 60% na estrada. Aqui nós estamos apenas considerando os conceitos e as variáveis para fazer a nossa análise. Nós ainda não estamos vendo o payback. O payback vai ser feito agora na parte de baixo da planilha, onde você irá selecionar qual é o carro que você quer comparar com o outro carro. Então, para que você possa fazer essa comparação, é preciso que a sua tabela na parte de cima já esteja preenchida. Olha lá na tabela. Para que você possa fazer aqui uma comparação entre carros, será necessário que você preencha aqui qual é o carro que você quer comparar, valor, consumo. Portanto, antes de você fazer qualquer avaliação entre carros, você precisa primeiro preencher aqui os valores que você quer saber de comparativo do seu carro com o seu próximo modelo. E caso você queira, nós deixamos um espaço aqui embaixo para que você pudesse fazer anotações e colocar aqui os modelos que você tem interesse para depois preencher a nossa planilha. Então, no nosso caso, nós estaremos utilizando os nossos exemplos criados. A nossa guerreira hoje tem um carro seminovo Gastão. Ele custa R$14.000 e tem aquele consumo que nós já vimos. E nós iremos mudar agora para um carro novo econômico. Ou seja, ela está saindo de um carro de 14.000 para 32.000, mas que consome 4 km a mais por litro de gasolina. Olha só essa condição. Considerando o nível de rodagem que nós temos na nossa guerreira, nós temos aqui uma visualização que ela demorará em média de 3 anos e meio para poder ter o payback desses R$18.000 que ela estará investindo para aumentar a condição de consumo de gasolina por uma condição mais econômica. Caso você tenha aqui considerado, por exemplo, 4.000 quilômetros, isso influencia demais na sua conta. Se você considerar aqui que ela rodava, por exemplo, 3.600 quilômetros, as condições sempre estarão considerando a sua média de rodagem e o seu perfil de rodagem. Então, no nosso caso, com essas condições do semigastão para o novo econômico, em 3,57 anos, a nossa guerreira terá o seu carro pago. Isso na condição média, considerando a média de rodagem. Se ela começar a andar menos com o carro, o tempo demora mais para ser pago. Se ela começar a andar mais com o carro, ela antecipa o pagamento. O que quer dizer, professor, esse payback mínimo e payback máximo? Seria comparar o custo menor de combustível que você utilizaria com o carro dela atualmente com a sua condição mais dispendiosa de combustível que você tem hoje. Então, se você comparar o máximo com o mínimo e o mínimo com o máximo, logicamente que as condições de payback irão alterar muito sensivelmente. Esta é uma análise muito interessante para você fazer na sua condição de viagem, na sua condição de tempo, e nós faremos outros exemplos para entender melhor a situação. Então você pode utilizar essa planilha para analisar N tipos de pessoas e com N tipos de carros que você quer ver. Então vamos ver como ficou então a resposta na nossa planilha. Nós vimos aí em média um payback de 4 anos para ela poder ter de volta esse consumo. Ou seja, exagerando em 5 anos, por exemplo, todo o valor que ela iria gastar com quilometragens a mais e com consumo maior de gasolina irão pagar o carro dela.
Vamos conhecer então agora nosso terceiro exemplo. E o nosso terceiro exemplo tem uma figura carimbada. Este aqui é o Zé Moleza, um dos nossos estudos de caso que representa a natureza humana, representa nossas falhas, nossas fraquezas, nossas tendências naturais. Dentro do nosso curso de organização de tempos e tarefas, o Zé Moleza está sempre aprontando. Ele é uma figura muito divertida e eu gostaria muito de convidar a você para ir no nosso site www.mudandopassoapasso.com.br e conhecer um pouco mais da personalidade de todos eles. O Zé Moleza, você vai achar ele muito divertido. Mas a nossa situação de hoje, o Zé Moleza ele tem um carro antigo que tem um consumo de 5 km por litro e ele custa R$7.000 na tabela. Ele quer trocar o carro dele por um carro novo de R$45.000. Só que o consumo do carro dele é de 6 km por litro esse carro novo. É tão beberrão quanto o outro. E o Zé só anda de final de semana. No máximo ele anda 200 km. No máximo. E 80% desse percurso é na cidade. Ou seja, ele tem medo de andar na estrada. Quanto tempo ele vai levar para ter esse investimento de volta, onde apesar de tudo o carro novo dele irá consumir menos combustível do que antes? Vamos ver então como vai ficar então o consumo com o Zé Moleza na nossa planilha. Nós iremos aqui ver um comparativo do carro velho gastão de R$7.000 para o novo carro que o Zé Moleza quer comprar de R$45.000. Os dois são gastão, um consome 5 km por litro, o outro consome 6 km por litro. Alteramos aqui também a condição do consumo do nosso Zé Moleza para 100 km por mês rodados. E estamos considerando aqui que ele considera um carro velho gastão de R$7.000 para um novo carro gastão de R$45.000. Como ele roda muito pouco e os dois carros são com alto índice de combustível, vai demorar 115 anos para que ele tenha esse dinheiro de volta. Por quê? Porque ele não anda com o carro, ele tem um baixíssimo consumo de combustível e o investimento dele é muito alto. Apesar de nós termos aqui uma consideração de retorno de investimento pela economia de combustível, o tempo que ele roda por mês é muito pouco, então andando nessa média de quilometragem, só no século que vem ele vai conseguir ver o retorno do investimento dele, se ele estiver vivo até lá. Com isso nós vemos que a situação de rodagem de uma pessoa, a quantidade de quilômetros que ela consome por mês no seu carro, o estilo de motorista, muitas vezes mostra que se você investir num carro novo que gasta mais, você praticamente não vai ter consideração. Na nossa planilha você verá que o Zé Moleza não terá um retorno antes de 114,41 anos. Realmente é um mau negócio, um investimento, a não ser que ele esteja simplesmente a fim de ter status com seu carro e conforto. No nosso próximo exemplo, você conhecerá o nosso quarto componente, nosso quarto estudo de caso. Ele é o engenheiro. Ele representa o nível de dificuldade máximo dentro do nosso curso. Pessoas que têm um problema muito sério de organização do seu tempo, que necessitam inclusive de uma agenda, de organizar o tempo com a tarefa. E no nosso curso de organização de tempos e tarefas, nós temos planilhas excelentes para fazer essa organização. No nosso exemplo, o engenheiro está dizendo aqui uma situação interessante. Ele tem um projeto e ele precisa de capital para esse projeto. Então ele vai vender o carro dele que custa R$48.000 e consome 13 km por litro para poder pegar o dinheiro que ele tem hoje no carro dele e investir no seu projeto. Só que ele não vai comprar outro carro, ele vai andar com o Maverick 1975 do pai. Para quem não conhece, este é o Maverick. Olha o consumo de gasolina que o nosso Maverick tem, porque naquele tempo não existia nem etanol, em comparação com o consumo que ele tem nas nossas marcas de hoje. Então, o objetivo do nosso amigo é ficar com esse carro pelo menos 12 meses. Mas o engenheiro roda 750 km por semana, só 30% na cidade. Será que ele fez uma escolha certa? De quanto tempo será que o aumento de gasto desse combustível que ele vai ter nesse período vai consumir o valor que ele vai ter com a venda do carro? Só iremos conseguir ver isso na nossa tela da nossa planilha. Então, vindo na nossa planilha, nós perceberemos o seguinte. Nós vemos aqui uma situação interessante. O nosso engenheiro não tem o carro dele amarrado dentro da nossa planilha. E este é um ponto importante. Eu quero te mostrar agora que nós iremos alterar a nossa planilha, porque você pode alterar aqueles valores são editáveis. Então nós fizemos esse exemplo para que você possa ver que você pode adequar aqueles valores à sua realidade. Olha lá. Então nós iremos aqui
colocar como sendo um carro novo e econômico do engenheiro que custava R$48 mil. E o consumo dele era de 13 km por litro dentro do etanol. E ele vai pegar aqui agora o Maverick do pai. E esse Maverick do pai, ele vai pegar, ele não vai comprar. O Maverick vai continuar com o pai. E o consumo do Maverick é de 5,5 km. Após alterar o tipo de carro e a condição de quilometragem, você não pode esquecer de colocar aqui também a condição de quilometragem. Então nós vamos ver que como o engenheiro roda 750 km médio, então nós vamos colocar 850 vezes 4 para ser o consumo máximo. Vamos colocar aqui igual 700 vezes 4. Então nós temos aqui um consumo de 2.800 a 3.400. Vendo também que o perfil do engenheiro é de rodar 30% na cidade e 70% na estrada. Então se nós viermos aqui, você perceberá que no momento que eu vir aqui e puxar o carro dele atual como sendo um novo econômico, nós vemos aqui a condição do R$48 mil. E no momento que eu venho aqui para escolher o novo carro, nós vemos aqui a palavra Maverick do pai, quer dizer, o que você alterar naquela planilha lá em cima, refletirá aqui. Como o valor do custo é zero, então nós temos aqui R$48 mil de investimento. Porém, olha como aumentou o consumo de combustível do nosso engenheiro. Isso significa para ele que em 3,44 anos, todo esse valor de R$48 mil irá embora pelo aumento do custo do combustível que ele utiliza hoje, porque ele roda muito mensalmente. Esta é uma avaliação muito interessante, quando você percebe que o valor que você está trocando não representa um ganho, porque em pouco tempo você perderá esse capital gastando dinheiro com combustível. E pior ainda, depois que o dinheiro for embora, a dívida e a despesa mensal continua. Vamos ver como ficou então a conclusão do nosso trabalho na tela do computador. Nós tínhamos aqui uma condição final de 3,44 anos. Esta é a condição que nós colocamos na nossa resposta. Em quase 3,5 anos, você verá que todo o investimento que ele conseguiu arrecadar para poder colocar no seu projeto será perdido pelo consumo de combustível. Ele praticamente aumentou o seu gasto em R$ 1.160 por mês a mais de combustível andando com esse carro. E nós teremos então agora um exemplo bônus, um exemplo para todos os nossos participantes que pode ser a sua condição. Todos os nossos estudos de caso querem trocar de carro. Todos eles têm essa situação de poder mudar a quilometragem, têm o seu carro preferido. Então nós gostaríamos de ter essa pergunta: será que vale a pena trocar o carro? Será que vale a pena você aumentar o investimento num veículo para consumir mais combustível e ter o seu retorno quase que inviabilizado? Seria simplesmente uma questão de status. Para as pessoas que estão preocupadas realmente pela despesa, é muito interessante a você talvez rever os seus conceitos. Um ponto muito essencial que nós iremos mostrar agora sobre o nosso comparativo fazendo filtros e tabela dinâmica. Olha lá. Na nossa tabela, ao lado, a base de dados, nós colocamos aqui os nossos exemplos dados na aula de hoje. E você tem toda esta tabela para preencher com a quantidade de veículos e marcas que você tiver interesse. Caso você não queira ver a tabela desse tamanho, vocês têm aqui uma condição de filtro colocada na tabela, onde você basta eliminar as células vazias e você terá a sua tabela diminuída. Se você quiser apenas ver as marcas do professor Isidoro, você pode diminuir as outras marcas. E desta forma você poderá reduzir a sua análise dentro da sua planilha. E a qualquer momento você pode retornar o filtro e mostrar novamente todas as condições que nós tínhamos filtrado anteriormente. Esta é uma planilha para ser usada e ela é a base da nossa tabela dinâmica, que é a próxima planilha, onde todo aquele filtro está agora de uma forma mais dinâmica, onde eu posso aqui, por exemplo, não querer ver mais os modelos 2007 e 2008, eu não quero ver nenhum tipo de carro que seja seminovo, então eu venho aqui e tiro os seminovos, e desta forma você consegue filtrar melhor as suas condições. É uma tabela muito interessante, uma tabela muito profissional, que pode ser interessante para você compreender um pouco mais de um campo das tabelas dentro do Excel, que muitos ainda têm um pouco de receio. Nós esperamos que você tenha gostado da nossa aula.
e nós gostaríamos de convidar para que você possa visitar o nosso site. Visite o nosso site e conheça mais informações do Mudando Passo a Passo e do nosso curso de organização de tempos e tarefas. Esperamos que você tenha gostado e que aproveite a nossa planilha. E agora, o nosso último pilar, o Inovação Superação, tem uma palavra motivacional para você. Um forte abraço e até a próxima. Olá! Nós somos o terceiro pilar do Mudando Passo a Passo. Nós somos o Inovação Superação. Este é o pilar responsável pela parte motivacional do nosso curso. Nós somos responsáveis pelas palavras de desenvolvimento humano, pelo aconselhamento, pela parte que conduz o indivíduo a um autoconhecimento, a se reconhecer melhor na sua fraqueza e poder assim encontrar melhor a sua serenidade e desenvolver a sua inteligência emocional. Não temos como eliminar as emoções, mas podemos aprender a lidar com elas. Podemos aprender a termos mais forças nas nossas fraquezas. Podemos aprender a nos livrar, muitas vezes, de pequenos defeitos que podem nos impedir de assumir uma postura, de conduzir as nossas vidas rumo a um objetivo e a um resultado melhor. Mas na aula de hoje, me pediram para falar do setor automotivo. O que o setor automotivo tem a ver com a parte motivacional? Muito bem, nós tivemos e aceitamos o desafio e nós iremos agora falar alguma coisa muito relacionada à parte de troca de veículos. O ano era 2008. O professor Isidoro, junto com seu amigo, se dirigiu para a região de Campinas para visitar um cliente. E naquela época nós tínhamos muitos interesses econômicos e muitos desenvolvimentos. E, portanto, as nossas idas e vindas ao cliente eram frequentes. E naquela etapa eu pude ir para o nosso cliente no interior paulista no carro do meu amigo, que era um carro seminovo, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, era um carro simples. Mas durante todo o percurso de ida e principalmente na volta, eu comecei a comentar com meu amigo que eu acreditava que o medidor de combustível, que o nosso mostrador de consumo de combustível estava quebrado no carro dele, porque não era possível que não tínhamos ainda descido menos de um quarto de todo aquele consumo de combustível que nós fizemos. E o carro dele era competente, era um carro que tinha muita agilidade nas retomadas, era um carro tranquilo, mas era um carro seminovo. E na outra situação que nós voltamos desse cliente, dessa vez nós fomos no carro do professor, que tinha direção hidráulica, que tinha ar-condicionado, que tinha outras situações. E o nosso amigo não é que achou interessante vir no geladinho, vir na condição alegre, vir numa condição mais confortável? Pois bem, o nosso colega de empresa simplesmente colocou na cabeça que precisava trocar de carro. E, portanto, em menos de 2 semanas, entra no estacionamento da nossa empresa o nosso amigo, agora dirigindo uma SUV. Um carro muito além do carro anterior que ele tinha. Ele achou interessante a proposta e trocou o seu carro. No decorrer dos meses que se passaram, eu percebi no nosso amigo uma situação um pouco delicada. Ele simplesmente teve vários problemas com esse carro novo, sem falar no consumo de combustível que disparou. O custo de vida dele aumentou demais, porque ele morava longe da empresa e as saídas para os clientes eram constantes. E muitas dessas condições tiveram inclusive que envolver a parte mecânica do carro dele, que de alguma forma não era assim tão robusto como o carro velhinho que ele tinha. A realidade final é que o nosso amigo precisou no final ter que trocar esse carro por um carro inferior, um carro menor. Só que o carro que ele pegou, infelizmente, já vinha de problemas de quem estava vendendo. Inclusive uma dica, se uma pessoa está vendendo um carro para você e fala 1000 maravilhas dela, acredite que existe alguma coisa, porque se aquilo tudo fosse verdade, o cara não queria vender o carro para você. O que aconteceu foi que o nosso colega de trabalho adquiriu um segundo carro, colocou o dinheiro novamente em cima e continuou tendo diversos problemas com o segundo carro. Diversos problemas mesmo. Inclusive, teve até que trocar o câmbio em menos de 6 meses. O resumo da nossa conversa é que no final de um ano, o nosso colega gastou mais de
R$ 13.000 para continuar tendo a mesma condição de dirigir um carro para ir trabalhar. Não melhorou em nada, pelo contrário, só aumentou seu custo e só perdeu dinheiro. E um dia ele teve um momento de lucidez e foi procurar o comprador do carro, do primeiro carro velhinho, para falar se o cara não queria dar o carro dele de volta, ele compraria o carro de volta. E recebeu a seguinte resposta do novo proprietário do carro: eu não sei por que você quis vender seu carro para mim, mas este carro me acompanha até o dia da minha morte, porque eu nunca vi um carro tão forte, tão econômico e tão confortável. Nós temos aqui um estudo de caso clássico de uma pessoa que não conseguiu de alguma forma ter um momento de serenidade e principalmente de pesquisa para entender se aquela situação de querer melhorar a sua vida era realmente necessária. E você pode se perguntar: puxa vida, professor, você queria que o seu amigo nunca trocasse de carro, nunca melhorasse de vida? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero colocar é que muitas vezes nós nos forçamos à mudança sem a necessidade da mudança. Que muitas vezes nós queremos dar um upgrade na nossa vida sem ter a certeza que a situação que nós estamos hoje já é confortável. Ele poderia ter feito N situações, mas ele foi atrás do status, ele foi atrás da vaidade, ele foi atrás da aparência. E é nesse momento que vem a nossa parte motivacional. Semelhantemente ao que aconteceu com o nosso amigo com a troca dos seus carros, muitas vezes acontecem com as nossas vidas quando nós não queremos olhar o interior das pessoas, conhecer o caráter, conhecer a sua personalidade, conhecer os seus princípios, a sua ética, a sua dignidade diante de N situações. Nós muitas vezes nos levamos pelas aparências, nós somos preconceituosos muitas vezes com aquilo que não é belo, porque nós estamos iludidos por algo vil e por algo sem profundidade. Nós conhecemos o nosso carro bonito, mas não vemos os problemas mecânicos. Nós vemos uma pessoa muito bem arrumada, mas não sabemos quais são muitas vezes as intenções delas. Nós temos um carro que não tem ar-condicionado, que não tem direção hidráulica, mas que tem um alto desempenho na estrada e um baixo consumo. É resistente e não quebra. Nós temos aquela pessoa singela, operária, muitas vezes que nós não queremos nem falar, e ela é uma pessoa guerreira, uma pessoa de caráter e uma pessoa que você poderia contar em qualquer situação. Nos levamos pelas aparências, nos levamos pelo status, nos levamos pela beleza e a beleza muitas vezes nos engana. A beleza interior do indivíduo, a sua índole e a sua ética nos demonstra muitas vezes o quão nós temos tesouros e pessoas próximas de nós que nós muitas vezes não temos contato. Muitas vezes nós não queremos a companhia de pessoas que estão à nossa volta, que são íntegras, que têm ética, que têm uma índole maravilhosa. E corremos atrás muitas vezes das amizades de pessoas vis, vazias, sem qualquer conteúdo, completamente superficiais. Que nós possamos analisar melhor os nossos carros com a companhia de um profissional habilitado, do seu mecânico de confiança. Que nós possamos avaliar melhor as pessoas à nossa volta e darmos valores àquelas pessoas que são verdadeiramente importantes e que têm o seu valor inestimável, mas que muitas vezes nós nos levamos apenas pelas aparências. Não era o objetivo da nossa palestra desencorajá-lo de adquirir um novo veículo. De forma alguma queremos que você agora queira ficar no final com o seu carro até o final da sua vida. O que nós gostaríamos agora é que você avaliasse um pouco mais o seu sentimento e os seus critérios de análise para decidir quando uma situação é passível de ser trocada e quando nós precisamos dar mais valor àquilo que nós temos à nossa volta. Que nós possamos avaliar hoje um carro melhor pelo seu desempenho, pelo seu consumo, pela sua robustez, pela sua facilidade de manutenção, ao invés de simplesmente pela cor da lanterna, pela cor do banco e pela carenagem exótica. Que nós possamos reconhecer melhor as pessoas que à nossa volta pela sua índole, pela sua sensibilidade, pelo seu valor humano, pela sua dignidade na postura e pelo carinho que nos trata, ao invés de julgarmos pessoas pelas fotos que postam nas redes sociais, pelas roupas que se vestem e não pela sua superficialidade, pela sua ausência de valores, pelo vazio de suas palavras. Que nós possamos lidar muito mais pelo interior das pessoas e pelo interior da mecânica dos veículos
do que simplesmente pelo nosso preconceito vil e sem sabedoria. Procure profissionais especializados, procure mecânicos capacitados para te ajudar a escolher o melhor carro que você possa considerar. E pesquise muitas vezes sobre a opinião dos proprietários do modelo que você quer adquirir hoje para ver se essa é ou não a sua melhor opção. Conheça mais os amigos das pessoas que você poderia ter amizade. Entenda melhor a personalidade delas e melhore muito o círculo de amizade que você tem. Uma excelente aquisição, uma excelente amizade pode nos privar de muito prejuízo e de muita dor. Nós esperamos que você tenha gostado do Seja Eficaz, que tenha principalmente absorvido as palavras de inovação e superação e aprendido com o nosso Viver com Excelência. Visite nosso site www.mudandopassoapasso.com.br. Temos vários artigos de seu interesse e outras planilhas que você pode fazer o download. Siga-nos nas redes sociais, visite nosso canal no YouTube e não deixe de nos seguir no Instagram. Sempre estamos colocando novas dicas, novos tutoriais, novos passo a passos e outras palavras motivacionais que têm sempre o mesmo enfoque, o seu desenvolvimento humano. Esperamos que você tenha gostado do nosso tutorial, esperamos a sua visita principalmente no nosso blog. Um forte abraço para você, tudo de bom, aproveite nossa planilha e até a próxima oportunidade.